Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, meu nome é Dario Pereira, esse é o canal da DAP Engenharia e o assunto de hoje, pessoal, é ciclos termodinâmicos. Continuando aí o nosso assunto de termodinâmica. Mas antes, pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho, tá? É muito importante para a gente continuar esse trabalho aqui propagando conhecimento. Vamos lá? Vamos junto? Então, galera, ciclos termodinâmicos, assunto muito interessante e chegou o grande dia, hein? Nós falamos aí, né, termodinâmica parte 1, termodinâmica parte 2. Alguns pensaram, pô, será que eu vou ter que ficar vendo esse assunto chato aqui do técnico, assunto chato da faculdade, né? E não vamos chegar a lugar algum? Mas não, pessoal. Outros pensaram assim, pô, só tem a chaleira, será que a gente vai aprender só sobre ferver a água na chaleira? Não, nós fizemos, né, os dois vídeos anteriores para falar realmente dos ciclos termodinâmicos. E é muito importante no nosso dia a dia os ciclos, né, porque geralmente você não nota, mas ele está presente no dia a dia, né, de cada ser humano aqui no universo, tá? No nosso planeta. O que acontece? Nós temos N tipos, né, de ciclos. E aí, nós temos dois principais que nós vamos comentar aqui, que são as máquinas térmicas, né, e aí o ciclo de bomba de calor, de refrigeração. Falando um pouco, né, dos ciclos, nós vamos utilizar, na verdade, as duas leis da termodinâmica. Então nós tivemos uma evolução aí, fizemos a termodinâmica 1, que é a básica, fizemos a termodinâmica 2, que é as duas leis da termodinâmica, e agora nós vamos falar aí dos ciclos, né? Os ciclos nada mais são do que você transformar a energia térmica, tá, em trabalho e uma quantidade de calor também, né? Nós falamos aí em quantidade de calor, calor quente e calor frio, tá? Mas vejam bem, lembre-se que temperatura é uma propriedade e não é uma energia. Nós estamos falando de calor, né? Lembrando do Joule e tudo mais. E aí, quando nós falamos da calor quente e calor frio, é que ele vai estar, né, num valor maior de calor, tá? Cito um exemplo aqui, 500 joules. Então eu tenho 500 joules no meu calor quente, ele vai passar pelo sistema, né? Ele vai gerar trabalho e ele vai dispensar ali um calor frio. Vamos falar lá 50 joules, né? Então, nós temos esse processo. E esse processo, pessoal, ele está presente no nosso dia a dia. Se você imaginar, né, o motor do seu carro, é um ciclo termodinâmico. Se você imaginar o seu ar-condicionado, é um ciclo termodinâmico. Se você imaginar a sua geladeira, o seu freezer, é um ciclo termodinâmico. Então, vocês já veem aí que está muito mais presente do que a gente imagina a termodinâmica nas nossas vidas, né? Nós temos aí para a nossa comodidade, né? Para o nosso bem-estar, né? Comodidade, os nossos alimentos refrigerados, conservação dos nossos alimentos. Temos aí o ar-condicionado, né? Que país tropical, pessoal, quem não gosta de um ar-condicionado aí, né? Para o bem-estar. E aí temos os nossos carros, né? Que é um ciclo termodinâmico aí, a gente vai comentar no final aí, de mistura ar-combustível, né, compressão, expansão, né, a geração de trabalho e tudo mais, tá? Então, pessoal, o assunto de hoje é muito interessante mesmo. Vamos lá, nós vamos falar um pouco, né, dos cálculos, vamos mostrar para vocês os cálculos de rendimento, né, de variação de entropia, falar primeira e segunda lei, para nós chegarmos nos ciclos, né, e conseguirmos entender tudo, da raiz até lá o último galho, tá ok? Então, pessoal, agora nós vamos ver aqui os dois, na verdade, um esboço dos dois principais ciclos que nós temos, né? Vou começar aqui com o meu Q hot, certo? E aí eu tenho o meu sistema e aqui na saída eu tenho o meu Q cold, tá? Pessoal,
a diferença vai estar aqui, ó, dos dois, que eu tenho minha geração de trabalho, tá? Vou colocar aqui máquina térmica. Isso é um ciclo de máquina térmica, certo? E aí eu vou ter outro da mesma forma, e só que aqui, pessoal, ó, eu vou receber trabalho, tá legal? Então, prestem bem atenção nessa parte. Aqui eu tenho um fornecimento de calor. Eu forneço calor para o sistema me fornece trabalho e um calor mais frio, certo? Menor quantidade de calor, certo? E aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho o meu calor frio passando a quente, tá? Esqueci da seta aqui. Aqui eu dispenso um calor frio. E nesse ciclo eu tenho um calor frio, o sistema, e aí um calor quente, tá? Vocês sabem me dizer, aquele lá eu falei que é máquina térmica, e esse aqui, o que seria? Esse aqui, pessoal, é um ciclo de refrigeração. Nós vamos aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica para esses caras. Então nós vamos aplicar, qual que é a primeira lei da termodinâmica, pessoal? Nós não temos lá que o delta U é igual calor menos o trabalho? Não é isso, certo? Eu tenho um sistema fechado aqui, certo? Então, eu tenho um sistema fechado, eu não vou colocar na equação a variação da energia interna. Vou colocar ela direta. Então, eu vou ter que o meu calor quente nós não falamos da lei da conservação de energia. Eu tenho 3 energias aqui, certo? Eu tenho entrada e as 2 saídas, não tenho? Então eu tenho aqui o calor quente, certo? O que eu forneci para o sistema, ele veio para o sistema, me forneceu 2 energias. Então eu tenho que esse calor quente, ele é o trabalho mais o calor frio, certo? Primeira lei da termodinâmica aplicada aqui no sistema. E aí, galera, fazendo aqui a primeira lei, né? Fizemos aqui a primeira lei da termodinâmica, certo? Para o ciclo de máquina térmica. Vamos fazer para o refrigeração agora? Tá? Refrigeração ou bomba de calor, tá, pessoal? Em engenharia nós chamamos de bomba de calor, tá? Mas podemos falar aí refrigeração para todo mundo entender, tá legal? Então, aqui nós temos, então, primeira lei, pessoal. Energia que entra é igual a energia que sai, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer junto aqui. Qual energia que está entrando aqui? Isso aqui é joule, isso aqui é joule, isso aqui é joule, certo? Eu tenho 2 entradas, certo? Então eu tenho, está entrando o trabalho, eu tenho trabalho mais Q cold, certo? E aí, a mesma coisa, pessoal. Tenho Q hot lá, é igual. Conservação da energia, certo? Tenho minha conservação da energia, tenho a minha equação montada, não tem segredo. Então, fizemos aqui os 2 ciclos, tá? O que muda de um ciclo para o outro? Sentido, né, do fluxo aqui, da quantidade de calor e o trabalho. Aqui meu sistema fornece trabalho e aqui o meu sistema está recebendo trabalho, tá? Então agora nós vamos ver a variação da entropia como fica. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora da entropia. Nós lembramos que a entropia, ela não é espontânea, né, no meio ambiente, mas nós utilizamos ela para base de cálculos, né, e para a gente chegar às igualdades aí e chegar a calcular o rendimento e tudo mais, tá? Não necessariamente o rendimento precisa dela, mas quando você parte para ciclos termodinâmicos, você analisa a entropia, porque aí você tem um ciclo que ele é reversível, tá?
lembre-se que ele não tem 100% da reversão aqui espontânea no meio ambiente. Mas nós temos o ciclo, que nós vamos ver, que o ciclo ele vai de uma fonte quente, sistema, gera trabalho, fonte fria, essa fonte fria condensa e aí volta para o ciclo, certo? Fonte quente e continua, é um ciclo, tá? Imagine uma caldeira, a caldeira está lá, ela gera o vapor vai para a turbina vai para o condensado, do condensado o líquido, a água de volta para a bomba de volta para a caldeira e assim vai, é um ciclo, tá? Então a entropia se faz necessário aqui. Então o ΔS é igual ao ΔQ sobre a temperatura, certo? Vou tirar aqui. E aí, pessoal, nós temos aqui, se formos analisar, nós temos aqui uma entropia aqui e uma aqui, certo? E esse é o meu delta, final menos inicial. Então, eu vou pegar aqui o meu ΔS, é final menos inicial, certo? Então eu vou pegar o QC sobre TC, certo? Menos o Q hot sobre T hot, certo? Isso também igual a zero. Se eu pegar, né, pegar a minha equação aqui e desenvolvê-la, eu vou ter que o Q hot sobre o T hot é igual ao meu Q cold sobre T cold, tá? Pelo meu ΔS aqui, eu cheguei à igualdade aqui do meu ciclo, né? Que eu tenho as temperaturas e as quantidades de calor aí, tá? É tudo proporcional. Se eu for fazer ele para o ciclo de refrigeração, bomba de calor, já vai ser um pouquinho diferente. E aí, pessoal, aqui para a refrigeração, eu vou ter o meu ΔS, certo? Que é igual o meu final menos inicial. Então eu vou pegar o Q hot sobre T hot menos Q cold sobre T cold, certo? Isso igual a zero também. Se eu desenvolver ela, eu vou chegar, né? Veja que eu falei um pouquinho diferente por causa do sentido, tá? Vê o sentido aqui, mas para a base de cálculo vocês vão ver que vai dar igual. Vou ter que o meu T hot é igual T hot e o meu Q cold sobre T cold, tá? Galera, agora nós podemos fazer a parte do rendimento. Como que eu calculo o meu rendimento numa máquina térmica? Eu tenho o que eu aproveito aqui, certo? O que eu aproveito numa turbina, né? O que eu aproveito num sistema que tem uma caldeira, né? Uma máquina térmica, uma caldeira, uma turbina, tal. O que eu vou aproveitar dela ali? Eu vou aproveitar dela o trabalho, né? O meu produto ali, o que eu estou interessado é o trabalho. Então o meu rendimento eu quero saber em cima do trabalho, certo? Meu rendimento aqui, ele vai ser o meu trabalho, né? Lembra que rendimento ele é sempre um número decimal, uma porcentagem, né? Então eu vou ter o meu trabalho, que é o meu produto aqui, certo? Sobre o que? Meu produto sobre o que eu forneci de energia. Então é a minha energia resultante, né? Útil, que eu utilizo lá, sobre a energia que eu forneci, certo? Isso é um rendimento. Energia mecânica com energia elétrica, é tudo assim, tá? Rendimento é sempre assim. É a parte útil, o que você está utilizando realmente. O que vai fazer sentido você utilizar. O que faz sentido você utilizar num sistema que tem uma turbina? A turbina não é conversão ali da energia térmica em energia mecânica? Você vai utilizar a energia mecânica. E o quanto de energia térmica você forneceu? O quanto de calor você forneceu? É o meu Q hot. Então, aí eu venho aqui o trabalho sobre o meu Q hot. Certo? O rendimento para minha máquina térmica aqui. O rendimento para refrigeração, vou fazer aqui,
né? Qual que é o meu produto aqui? Qual que é o meu produto? É a retirada de calor, certo? É a retirada de calor. Em engenharia, né, na termodinâmica, nós não falamos em refrigeração, mas falamos na troca de calor. Essa troca de calor que é importante. Eu vou mostrar o ciclo aqui de refrigeração, vocês vão ver no ciclo que ela, né, imagine a lei zero, você encostar dois corpos e esses corpos vão equalizar as temperaturas. Imagina um corpo, né, que ele está numa temperatura mais baixa que esse, e você encosta ele perto. O que ele vai fazer? Ele vai retirar calor daqui, não vai? Exatamente isso que faz o processo de refrigeração. Exatamente isso. Então nós vamos colocar aqui o rendimento, é o meu produto, certo? Q-code. Sobre o quê? Sobre o meu... Qual a energia que eu estou fornecendo aqui? O meu trabalho. Galera, então nós falamos lá, né, ciclos termodinâmicos, falamos das equações, falamos das máquinas térmicas, bomba de calor, o ciclo de refrigeração, refrigerador, calculamos o trabalho, certo? Mostramos lá, aplicamos a primeira lei e a segunda lei. Com isso, conseguimos chegar valor de trabalho, valor de entropia, né, o ΔS, e chegamos também no rendimento, certo? Legal. Para cálculo tá bom demais, pessoal, tá? Porque o intuito nosso aqui tá bom. Eu ia mostrar para vocês aqui um ciclo de Carnot, tá? Só que se eu mostrar ele num gráfico de pressão por volume, a gente vai chegar numa integral. E aí eu vou querer desenvolver essa integral e não é o foco do vídeo de hoje. Então nós vamos analisar um ciclo de Carnot, ele vai, vamos dizer assim, um ciclo ideal, né, termodinâmico. Nós vamos analisar ele num gráfico de temperatura por entropia. Então, vou fazer aqui para vocês o gráfico. Aqui nós temos temperatura, lembre-se em Kelvin, e aqui entropia. Lembre-se que o S é entropia, tá? Então, nós temos aqui algumas temperaturas, algumas entropias e vamos fazer o nosso gráfico. Então, se é um ciclo, tá, pessoal? Nós temos algo desse tipo, um ciclo ideal, certo? Ó, esse ficou legal, hein? Então, nós vamos fazer aqui ponto 1, ponto 2, 3 e 4. Esses pontos, pessoal, aqui eu tenho o que aqui, né? Eu sei que aqui a temperatura está constante, eu sei que é isotérmico. Se é isotérmico aqui, aqui também, isotérmico. Temperatura aqui. Pessoal, vou falar um nome agora para vocês, para quem é e conhece o assunto, que é da área, já vai saber, mas adiabático. Adiabático é uma transformação, tá? Definição de adiabático. É uma transformação que ela não tem troca de calor com o ambiente e ela não tem nada constante. Pressão, temperatura, volume e energia interna é variável, tá? Então, adiabático é isso, é uma transformação. Então, daqui a aqui eu tenho adiabático e aqui também. Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, no ciclo termodinâmico, o que nós temos de compressão e expansão. Basicamente é isso que nós temos. Nós temos um ciclo onde nós temos um fluido termodinâmico, um gás, né, que ele vai fazer esse trabalho. Ele vai fazer a compressão, na verdade o ciclo, né, vai fazer nele, executar nele a expansão e a compressão. Eu vou começar aqui com as minhas temperaturas, né? Aqui eu tenho o meu T-hot e aqui eu tenho o meu T-cold, certo? Aqui eu tenho o meu Q-hot, tá? E aqui eu tenho o meu Q-cold, tá? O que mais que a gente pode colocar aqui? Aqui nós temos expansão. Aqui nós temos expansão. Expansão por quê? Eu tenho expansão aqui e tenho a minha expansão adiabática aqui. É quando ela muda de temperatura, tá ok?
Ela mudou de temperatura, mudou de volume, mudou de energia interna, entendeu? Então aqui eu tenho a minha expansão adiabática. Aqui eu tenho minha compressão e aqui eu tenho minha compressão também. Só que agora adiabática. O que é adiabática, pessoal? Não troca calor com o ambiente. Nenhuma das razões são constantes. Nenhuma das propriedades. Pressão, temperatura, volume, energia interna. Então aqui nós temos os ciclos, né? Então você pode pegar do ponto 1 ao 2, eu tenho uma compressão adiabática. Do 2 ao 3, uma expansão isotérmica. Do 3 ao 4 eu tenho a minha expansão adiabática. Do 4 ao 1 eu tenho a minha compressão isotérmica, tá? Eu tenho meu Q-hot aqui, Q-cold, certo? Calor mais quente, calor mais frio. Minha temperatura mais alta, temperatura mais baixa. E aí o exemplo de um ciclo termodinâmico ideal. Os ciclos termodinâmicos, na verdade, pessoal, eles estão presentes, né, gerando trabalho aí, desde a primeira Revolução Industrial nós temos ele. Foi o ponto-chave da Revolução Industrial, né, a mecanização dos processos, né, em que o homem, na verdade, a evolução foi o homem fazendo o trabalho, né, depois adaptação de animais para fazer o trabalho, e aí máquinas para fazer esse trabalho mecanizado, e aí o vapor, tá? A termodinâmica, os ciclos termodinâmicos vêm na Revolução Industrial aumentar a velocidade, a força e a produtividade, né, nos teares, nas máquinas térmicas aí. Então, essa foi a evolução da termodinâmica, até a Revolução Industrial. Mas, hoje, nós temos aí a termodinâmica no dia a dia, nossa geladeira, o nosso freezer, nosso ar-condicionado, o motor do nosso carro, o motor da nossa moto, entendeu? E o que eu queria mostrar para vocês aqui, um ciclo de potência que nós temos na indústria, né? O exemplo de um ciclo bem rápido, né? Vamos falar assim, nós temos uma caldeira, certo? Dessa caldeira eu tenho uma turbina, que aqui gera um trabalho, tá? Dessa turbina eu tenho o condensado, certo? Do condensado eu tenho uma bomba, motor, e daqui eu tenho o retorno aqui para a caldeira. Então eu tenho caldeira, turbina para conversão da energia térmica em trabalho aqui, energia mecânica, o condensado, que ele vai condensar o vapor aqui, Q-cold, Q-hot, tá? Notem bem que aqui está o nosso sistema, certo? Olha o nosso sistema aqui que a gente desenhou lá. Q-hot, Q-cold, tá? Aqui é suprimento, tá, pessoal? Caldeira é o suprimento, tá? Aqui, ó, a chaleira aí de novo, calor, tá? Calor positivo, nossa fonte de calor aí, fonte de energia. Então eu cedo calor para o sistema, cedo calor para a caldeira, caldeira gera o meu vapor pode ser, tem que ser, na verdade, pode ser, não tem que ser superaquecido. Esse vapor vem para a turbina, ele entra como calor quente, ele vai para calor frio, porque eu perdi calor aqui dentro porque eu gerei trabalho. Energia que entra é igual a energia que sai. Qual a energia que saiu? Calor e trabalho. Eu entrei com uma energia aqui, calor quente, saí com trabalho e calor frio. E aí eu venho com esse vapor para cá, condenso ele em líquido, a minha bomba pesca ele, com o pescador aqui, a minha bomba faz a sucção, joga ela de volta para a caldeira. Cedo calor, e é um ciclo, e esse ciclo continua, entendeu? Isso é um ciclo básico de potência que nós temos inúmeros ciclos desse no nosso país e no mundo, gerando trabalho, tá? Isso aqui. Isso desde 1760, quando se iniciou a primeira revolução industrial. Nós estamos na quarta, 4.0. Em 1760 já utilizava, era mais rústico, mais arcaico, mas já era um sistema desse tipo. Galera, agora eu vou fazer um ciclo aqui, tá? Que é mais comum no nosso dia a dia. Então nós temos compressor, aquele motorzinho da geladeira que faz aquele barulho à noite que você não consegue dormir. E aí eu tenho o meu condensador. O condensador ele transforma vapor em água. Nesse caso,
ele está, vamos dizer assim, gasoso, vou colocar o estado físico, certo? Gasoso, ele se transforma em líquido. Pois eu vou explicar o porquê. Aí eu tenho o condensador e aqui eu tenho uma válvula de expansão. Aqui, pessoal, eu tenho um evaporador e aqui eu fecho o ciclo, certo? Nesse ciclo aqui, tá? Nós podemos ver que eu tenho compressor. O compressor, eu vou colocar aqui do lado, ó. Eu tenho fornecer trabalho, tá? Tem que fornecer trabalho. Eu tenho um motor lá do compressor, né? Faz a compressão. E aí, aqui, eu tenho vapor. Vamos colocar assim, estado gasoso. Eu vou colocar vapor, mas não é líquido, tá? Ele está no estado gasoso, porque isso que eu queria explicar para vocês, ele é um fluido termodinâmico que é utilizado. Muito tempo atrás, era utilizado em refrigeração um fluido muito poluente, que era o CFC. Hoje já foi mudado, tem gases aí biologicamente aprovados, né? Então, eu vou colocar vapor, mas entendam que é no estado gasoso, tá? Não é água aqui, é um fluido termodinâmico. Que não é água, é claro. É um gás. E aí, pessoal, aqui eu tenho vapor a alta pressão. Quando o condensador, nós temos aqui, vou tentar desenhar aqui, nós temos aqui aquele motorzinho, o motor do sistema de arrefecimento do seu carro, por exemplo. É igualzinho. Tem o radiador. Tem um radiador, a ventoinha, né? E aí o líquido passa na serpentina. Tem as aletas para troca de calor com o ar, né? Com o meio ambiente. E aí o ventilador força isso para trocar calor ali do radiador. Condensador basicamente é isso, tá? E aí o que ele faz? Ele transforma aqui gasoso em líquido, que ele condensa. Condensou o gasoso, transformou em líquido. Transformou em líquido, ele ainda está em alta pressão. Então eu coloquei em vermelho aqui tudo que está em alta pressão. Por isso que você tem nos sistemas de refrigeração válvula de expansão, você tem pressostato de alta, pressostato de baixa. Quando o pessoal vai carregar de gás, né, o seu freezer, a sua geladeira, ele vem com aqueles 2 manômetros, vem com os engate rápido, botijãozinho de gás, né? E aí ele mede em alta, ele põe o ciclo para rodar, ele mede em alta, ele mede em baixa, tá? Tem as posições na tubulação que ele vai medir a pressão do gás, tá? E aí medindo a pressão do gás, ele vai saber qual a falha que está dando nesse equipamento. Ah, eu estou com falha de pressostato de alta, certo? Eu estou com falha de pressostato de baixa. Ele vai espetar lá no engate rápido, na sua tubulação lá do seu sistema de refrigeração e vai te falar como que está, se precisa carregar, né? Se está com problema na válvula de expansão, se está com problema em algum ponto, né? Então, aqui eu tenho a válvula de expansão. Da válvula de expansão, o próprio nome diz, aqui eu já tenho líquido mais gasoso. Aqui eu tenho líquido mais gasoso, certo? Expandiu, certo? E a temperatura cai. Cai a temperatura. Por quê? Porque eu fiz uma expansão ali com o gás, certo? Aí eu tenho na válvula de expansão. Quando eu passo esse líquido no evaporador, ele já está numa temperatura, né, mais baixa. Quando ele está naquela temperatura bem baixa, o que ele vai fazer com esse ar aqui, ó, que é do meio ambiente, ou de dentro do seu refrigerador? Vou colocar um ar-condicionado. Aqui, o ar da sua sala, tá? O ar da sala. E aí ele passa no evaporador esse ar. Aí ele sai aqui, mais frio. Ele sai uma temperatura aqui, certo? O que aconteceu? Ele pegou o ar da sua sala, trocou o calor, certo? Tirou a parte quente da sua sala, certo? É isso que ele faz, tá? E aí, aqui, ele volta como gasoso, aqui, gás, certo? E aí ele volta como gás. Aí só que ele volta como gás em baixa pressão, certo? Aqui ele está líquido aí, gás, válvula de expansão, aqui ele passa no evaporador, volta para gás. Quando ele entra no compressor de novo, trabalho, tal, e continua o ciclo aí, tá?
Espero ter explicado bem. Se não expliquei bem, deixa o comentário aí no canal, que eu volto a fazer outro vídeo esclarecendo. Mas esse ciclo aqui nós temos dentro de casa. Na sua geladeira tem um ciclo desse. Você vê quão importante que é a termodinâmica? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Nós falamos aí de termodinâmica 1 e 2. Foi um tanto cansativo, mas foi necessário para vocês saberem o que estava acontecendo aqui no ciclo termodinâmico. Tá legal? E o intuito desse canal é isso mesmo, é propagar conhecimento, ajudar o próximo, né? Ter esse espírito fraterno e tentar levar o máximo possível. Peço a ajuda de vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá? E deixe o seu like aí no nosso vídeo, que isso aí é muito importante para a gente continuar esse trabalho. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.